E aí pessoal, tudo bem? Estamos aí com mais um programa Vivendo Cristo e hoje nós vamos ter a presença ilustre de dois referenciais para essa geração e eu quero apresentá-los daqui a pouco. Tudo bom pessoal? Nós estamos aqui hoje com a presença do apóstolo Luiz Hermínio, um amigo com quem nós caminhamos, temos uma aliança, e também o Robert Max, que é uma referência nessa geração, está à frente aí do Cultura do Reino, e nós temos o privilégio de estar hoje nesse programa dessa semana com a presença dos dois para falar um pouquinho sobre um assunto que eu já tenho falado com vocês, que tem me preocupado bastante, que é o intelectualismo que tem tomado um espaço significativo e nessa geração. E como a gente saber lidar com isso? Né? Poder sim, não é uma apologia contra o estudo, o entendimento das coisas, mas como a gente conseguir manter os nossos ouvidos sensíveis à voz de Deus. Queria ouvir um pouco o Luiz, a gente estava conversando um pouco a respeito disso. Amém. Então, estamos aí, Deus abençoe cada um de vocês. Realmente é um pouco preocupante. Hoje a gente estava falando sobre isso, ontem também, quando a gente vinha da cidade aqui vizinha. Realmente é isso. O que nós entendemos? Nós estamos entendendo que esses dias são dias dos mestres, né, do ensino da igreja. Se a gente lê Atos dos Apóstolos, capítulo 13, você vai ver que a igreja de Antioquia, ela tinha profetas e mestres que enviavam os apóstolos. São os 3 ministérios da palavra, né? A 1 Coríntios, Paulo fala em capítulo 12 que são em primeiro os apóstolos, em segundo o profeta e em terceiro o mestre. Quem vê isso às vezes pensa que é um pódio, trata como um pódio, primeiro, segundo, terceiro, quem chegou em terceiro. Isso é uma hierarquia, né? Não tem nada disso. Isso é só sobre funcionamento, né? Até porque profetas, eles têm a ver com janelas. Você vai ver que toda a Bíblia, o profeta sempre abriu janelas, porque as janelas têm a ver com coisas que você vê, mas você pode ver e não acessar essas coisas. E aí precisa do apóstolo, que o apóstolo acessa essas coisas. Por isso que apóstolo tem a ver com portas. E o mestre é o que ensina, né? E eu percebo assim que muitos mestres foram tirados da igreja. Hoje as pessoas não vão no culto, por exemplo, de domingo para ouvir. Você chega domingo na igreja e diz, vamos abrir em Apocalipse, todo mundo já assusta, porque é uma mensagem de quem quer ouvir 2 horas de Apocalipse no domingo à noite, né, com a igreja cheia de visitantes. Mas nós precisamos resgatar isso, porque houve uma intelectualização da fé muito grande. E a fé, ela não explica a Deus. Às vezes a gente quer uma explicação acerca de Deus. E nesses dias nós temos buscado muito isso, esse entendimento para trazer de volta a palavra, os 3 ministérios da palavra, a palavra ensinada, a palavra revelada e a palavra praticada. Por isso que eles não podem andar separados. Apóstolos, profetas e mestres têm que estar juntos. Um vê, o outro ensina e o outro pratica. Vai e executa a palavra que está sendo vista. Então, esses são dias de mestres. Eu estava agora à tarde, antes de vir para cá, para a reunião, pensando numa coisa. Quando Ezequiel profetizou no vale, ele profetizou os ossos e logo em seguida veio os nervos. Os nervos, no simbolismo dos 5 ministérios, ele representa o mestre, porque é o nervo que irradia, né, as coisas do cérebro, da cabeça para o corpo. É o nervo que traz a movimentação da cabeça para o corpo. Por isso que uma pessoa, quando ela tem um derrame cerebral, por exemplo, um AVC, parte do seu corpo se imobiliza. Por quê? Porque o nervo que faz esse trabalho. A transmissão dos estímulos. Exatamente. Então nós precisamos desesperadamente do ensino, dos mestres. E do ensino, como não intelectualizado, um ensino que está fundamentado na fé. Exatamente, um ensino firmado na fé. Porque às vezes, se você for analisar, às vezes na nossa teologia, tem muito mais de Sócrates, de Platão, exatamente, do que de Abraão, mais de filosofia. Já, claro, filosofia de vida. E nós não queremos, como você falou aqui, nós não queremos tirar os estudos da mesa. Não, nós precisamos estudar. Agora você não pode anular, porque evangelho é vida prática com Deus, né? É deguste, você tem que provar e ver que o Senhor é bom, não é só informações. Isso é muito perigoso.
Quando você tenta buscar de Deus uma explicação, Deus se explica. Hoje as pessoas estão buscando de Deus, Senhor, se explica. E o Senhor não vai se explicar. E Luiz, né, queria até falar isso para o Robert agora. A gente tem visto, né, que o intelectualismo ele produz uma coisa, ele nasce de uma raiz de soberba. Então, o intelectual é aquele cara que ele acha que ele não precisa ouvir ninguém, porque ele conhece, ele entende, ele julga todas as coisas. E isso vai contra, muitas vezes, algo que nós vivemos, que nós cremos e que é fundamental para a igreja desses dias, que é a paternidade. Né? Então a gente tem visto muitas pessoas que estão sendo lançadas ao ministério, mas não se submetem a ninguém. Não tem ninguém que toque seus corações, não tem ninguém que diga, olha, basta, ou não tem ninguém que cuide. E isso tem produzido muitas feridas no corpo, pessoas que caminham sozinhos, homens que não têm com quem sentar para conversar. E você que tem falado, ministrado tantos jovens, como que você vê isso, Robert, essa situação da paternidade? Se a gente for observar no começo do ministério de Jesus, que ele foi batizado por João Batista, e a Bíblia fala lá em Mateus capítulo 3, que os céus se abriram, o Espírito Santo pousou sobre ele e ouviu uma voz do céu dizendo, tu és meu filho amado. E aí você vê uma série de movimentos sobrenaturais que antecederam o ministério de Jesus. E logo em Mateus capítulo 4, ele começa a chamar os 4 primeiros discípulos, Pedro, André, Tiago e João. E a Bíblia fala que a multidão começou a seguir Jesus ali, por causa dos sinais, milagres, maravilhas que ele estava fazendo. E uma coisa que chama muita atenção para mim, Mateus 5, que Jesus viu a multidão, subiu ao alto do monte, se assentou para ensinar. E os discípulos se aproximaram. Então isso para mim faz total diferença na questão de discipulado e paternidade. Que Jesus ele vê a multidão, ele sabe que a multidão busca ele por sinais, milagres, maravilhas. E os discípulos se aproximam para receberem as instruções de Jesus, para ensinar para eles como é viver debaixo da realidade de céus abertos. E uma coisa que eu entendo é que um grande erro trágico na caminhada com Jesus é quando você busca estudar o Espírito Santo sem antes conhecê-lo intimamente. Isso está inteiramente ligado à questão de paternidade, porque as coisas ocultas de Deus estão guardadas para os pequeninos. Eu costumo comparar até mesmo com Jô Soares, que é um homem que estudou a Bíblia mais 5 vezes, Gênesis, Apocalipse, é um cara poliglota, é um cara estudado, um grande intelectual brasileiro, mas ele não compreende a Bíblia. Porque a Bíblia é espiritual, né, cara? Quem não é nascido do Espírito não discerne as coisas. Exato, ele não consegue entender. Faz parte da Academia Brasileira de Letras. Exato, faz parte da Academia Brasileira de Letras. E ele não compreende os escritos simples de Jesus, ele nunca vai compreender a identidade dele, a paternidade de Deus, de enxergar Deus como um pai. Não é possível isso a não ser se você nascer de novo da água do Espírito e se você se comportar, se ver como um discípulo. Porque eu entendo que a Bíblia está codificada. Quem tem acesso, quem tem a senha para descodificar os escritos de Deus, somente os discípulos. Então o cara pode... Se você pensa que teu intelecto pode te livrar do engano seu, porque... Espírito e vida. Porque vivem junto, igual o próprio Paulo, que era um grande erudito, cresceu aos pés de Gamaliel, que é um grande mestre da época. Ele entendeu lá em Gálatas que ele começa contando um pouco da história dele, a respeito de que ele conheceu os apóstolos 15 anos depois. Ele não saiu pregando o evangelho logo depois que ele teve um encontro com Jesus. A Bíblia fala que ele se retirou, foi para a Arábia. Na verdade, ele teve que ficar cego para poder ter uma visão. Alguns rabinos dizem, Robert, que ele foi para o Sinai. E ele foi passar um tempo, porque Paulo fica uns 3 anos, inerte. Ele foi estudar e foi buscar a revelação daquilo que ele sabia, mas ele não tinha a revelação. Daquilo que ele tinha conhecimento. Exatamente. Assim. Alguns rabinos dizem que ele voltou ao Sinai em busca de revelação. E você estava falando, eu estava até com a minha Bíblia aberta aqui em 1 Coríntios capítulo 2, quando Paulo diz no verso 4, a minha palavra e a minha pregação não consistiram em palavras persuasivas de sabedoria humana, mas em demonstração do Espírito e do poder. Paulo foi se esvaziar para depois se encher. E dentro do que a gente estava falando de paternidade, você mencionou o batismo de Jesus ali, se completou 30 anos de vida, E é interessante que a palavra nos fala que foi nos dado, que Cristo nos redimiu da maldição da lei e nos enviou o Espírito que clama Abba Pai, nos resgatou através do Espírito de adoção. Essa palavra adoção,
que significa no original huiotesia, é um processo de amadurecimento. Para o judeu dava-se aos 30 anos, é quando o filho tinha uma maturidade para administrar as coisas do pai. Então quando Jesus, falando, né, da paternidade, quando Jesus vai ao batismo ali com João Batista, o pai estava falando assim: esse é o meu filho amado, agora ele está apto porque ele é um filho maduro. E quando a gente vê nesse momento que nós vemos como uma geração, eu vejo muitas pessoas falando assim: a criação não seria a manifestação dos filhos. Que filhos? Os filhos huios, né? Os filhos maduros, aqueles que possam realmente manifestar Cristo e não suas vaidades pessoais e tal. Então eu creio que nesse aspecto a figura da paternidade, o Luiz fala muito sobre isso, da paternidade das nações, nós cremos nisso, vivemos nisso. A paternidade é o que nos dá destino, é o que nos aponta o caminho, é o que nos dá direção para o cumprimento desse propósito. E a paternidade não é uma pessoa, né? É uma unção. É um manto, né? Um manto é a multiplicação de paternidade, ou seja... Que o apóstolo estava falando com você hoje à tarde. Exato, nós não estamos... quando o Joel fala, vossos filhos e vossas filhas profetizaram, ele não está falando aos filhos, ele está falando aos pais. Então, aos pais eu digo que vocês vão gerar filhos que vão profetizar. E o nosso trabalho de gerar filhos e treinar filhos e preparar filhos não é para que eles se tornem filhos, é para que eles se tornem pais. Porque filhos eles já são. Né? Nosso trabalho é multiplicar a paternidade para que a gente saia dessa intelectualização sem fé. Ou seja, tem um teólogo canadense do século passado, que eu esqueci o nome dele agora, ele dizia uma coisa interessante, ele dizia assim que conhecimento é você saber que tomate é uma fruta. E sabedoria é você saber que não deve colocar ele numa salada de fruta. Então, às vezes, é mais ou menos isso, né? Assim, a gente tem que a gente começa a ler, você vai adquirindo conhecimento. Você vai adquirindo conhecimento, você lê livros, eu sou um estudioso compulsivo, você estuda. Mas tem coisas que você não tem explicação, e você tenta achar uma explicação. Querido, as coisas reveladas pertencem a nós, porém as encobertas pertencem ao Senhor. As reveladas pertencem a nós e a nossos filhos para sempre. Se Deus não está se revelando nessa geração, naquele assunto, é porque Ele não quer se revelar. Porque cada geração recebe uma parte da revelação. Né? Às vezes a gente acha, agora nós estamos recebendo... Sabemos tudo. Não, é uma coisa que Deus vem fazendo, Ele não dá tudo a uma geração só. A geração ela vai desenvolvendo na revelação. E às vezes, por falta de revelação, se cria uma. Né? Isso é perigoso. As heresias são meias verdades, né? Uma conclusão mentirosa. Então isso é perigoso. E acho que a gente, como geração, a gente precisa sempre entender isso, né? A história não começou em nós e não termina em nós. E qual que é o grande êxito, a grande chave para você cumprir o teu papel na tua geração? É você saber de onde você está pegando o bastão e para onde você vai levar. Com certeza. Né? Essa transição que nós estamos... Então, é discernir os tempos como a tribo de Zaccar, né? Tem uma história sendo escrita, né? E tem uma história que tem um legado a ser deixado. Quando eu entendo isso, você conecta, você se torna uma ponte geracional. Senão você acaba funilando as coisas em você mesmo. Eu tenho meninos lá na igreja, de 20 e poucos anos, são peritos em hebraico, em grego... Mas quando às vezes eu quero saber uma palavra assim, original, eu pergunto a eles, meninos de 20 e poucos anos. E aí eu digo, irmão, como é que é essa palavra? Ah, pastor, essa palavra é assim, assim. Então ele tem uma capacidade até para me ensinar, só que ele não tem a experiência de vida que eu já vivi. É isso aí. Então, assim, aquela palavra para ele é só conhecimento, ela não serve para nada ainda na cabeça dele. Ela só serve para a cabeça dele, ela não serve para a prática de vida. Por isso que é muito interessante, o Senhor falava para levantar presbíteros de cidade em cidade, né? Homens maduros. Né? Ele não estava dizendo... A gente estava falando também dos envios precoces. Exato, né? Porque hoje há uma grande... Nós nunca tivemos tanta informação. Eu estive nos Estados Unidos agora, faz 15 dias que eu cheguei, e eu tive o privilégio de almoçar com Augusto Cury num restaurante, e um grande pensador, né? Eu estou até lendo um livro dele, inclusive, e no livro dele ele diz que uma criança hoje de 7 ou 8 anos tem mais informação do que o imperador de Roma tinha na sua época. Uma criança de 11, 12 anos hoje, ela tem mais informação do que Sócrates, do que Platão, assim, do que os filósofos, né, do que Freud tinha.
Então, e isso é perigoso. Ele diz que as nossas crianças hoje elas têm tanta informação na mente que o que não é usado vai se transformando em lixo intelectual na mente da pessoa. Isso atrapalha um monte, desgasta, porque a mente vai desgastando, a mente é um HD, daqui a pouco você vai ter que passar um antivírus aí. E ó, o antivírus para você, meu filho, é Evangelho de Jesus, não tem jeito não, pastor. Pessoal, a gente dá vontade de a gente continuar a noite inteira aqui, mas na verdade a gente está pegando o intervalo desses dias da conferência Edificar, que está sendo tremendo, daqui a pouco a gente está indo para lá. Então eu queria caminhar aqui para a gente encerrar, pedir para o Robert deixar uma palavra, que você tem bastante jovem, tem uma galera que tem nos acompanhado, que você deixasse uma palavra para eles aí, para a gente poder estar terminando. O que Deus tem ministrado muito no meu coração é a respeito de discipulado radical, e quero deixar 2 princípios dentro de um discipulado, que é obediência e fé. Sem esses 2 princípios, há uma incapacidade de você caminhar e fazer, cumprir com obediência à vontade de Jesus neste tempo. Quando Jesus chama para o discipulado, ele fala que é a necessidade de renúncia primeiro, e através dessa renúncia você precisa de obediência, e a obediência ela precisa gerar fé, a fé ela gera obediência, e a obediência precisa gerar fé. Você aprendendo a caminhar debaixo desses 2 princípios, você vai obedecer ao Senhor, fluir mais naquilo que Deus está colocando sobre a sua vida. Amém. A gente tem falado bastante, muito em cima do que nós temos ministrado também aos filhos. O princípio da obediência é um princípio que nos protege, né? Se a gente entendesse que a obediência vem antes da compreensão, muitas vezes você obedece sem entender, né? Mas você obedece porque você... a obediência também demonstra uma confiança em quem você obedece. Então isso nos protege demais. E obrigado por você estar aqui com a gente hoje. E Luiz, uma palavra também tua aí, final. Porque eu estava ouvindo você falar, compreender é isso mesmo. Compreender é você se comprometer antes de entender. Você tem que se comprometer com a obediência. Eu deixo pra gente Salmo 25, verso 12 ao 14, que é o texto da minha vida, assim. Que Davi pergunta: qual é o homem que teme ao Senhor? E ele mesmo responde: a este lhe ensinará o caminho que deve escolher. A sua alma repousará na prosperidade e a sua descendência herdará a terra. O verso 14, guarda aí no seu espírito: o segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Então, querido, conhecimento você adquire estudando, e estude bastante, mas sabedoria, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. O segredo do Senhor é para aqueles que o temem. Se Deus tem segredo, uma pessoa é capaz de conhecer a Deus a vida inteira, estudar sobre Deus a vida inteira e não conhecê-lo. Você só conhece a Deus, você só conhece se Deus se tornar conhecido para você através da revelação. Por isso que Jesus disse: ninguém vai ao Pai a não ser por mim. Você não vai ao Pai por outro caminho, não é pela tua intelectualidade. Você vai ao Pai é por Jesus. E aí, meu irmão, aí tem que ser louco para crer nisso. Deus te abençoe. Amém? É isso aí. Obrigado. Queria agradecer mais uma vez ao Luiz, ao Robert. E é isso. Se os dois deixaram essa palavra de obediência, né, e entender que não é através do intelectualismo, e eu pudesse falar também algo ao teu coração, hoje eu falaria para você exatamente isso. Se você quer conhecer a Cristo, você precisa experimentar da morte com Ele. Porque para você ter a vida de Cristo, você precisa estar morrendo com Ele. Nós experimentamos a sua morte para que possamos viver a sua ressurreição. Amém? Deus te abençoe, é um prazer estar com vocês em mais um programa Vivendo Cristo. Até o próximo. Valeu!